Queridos, amém? Vamos lá ao nosso comentário e torno a relembrar, comentário breve, que a nossa pretensão aqui não é de dar uma aula completa, mas sim apontar algumas partes importantes em nossa lição. E por isso nós primeiro fazemos a
que é que nos remete este tema tão glorioso, como dizia o nosso presbítero Gilberto, vice-superintendente da congregação no ano passado. Tema tão glorioso, o destino final dos mortos. O título da lição está chamando a atenção não somente para os mortos justos, mas para todos, tanto os mortos justos como os mortos injustos. E a primeira pontuação que nós gostaríamos de fazer é no primeiro
eles dizem que o homem, não é bem assim que eles dizem, porque eles atrapalham muito dentro do ensino a respeito da morte. Ora eles dizem que o homem deixa de existir, ora eles dizem que o homem existe depois da morte. Eles mesmos não sabem o que é que eles estão ensinando. Mas eles ensinam, nesse capítulo, em uma parte que ele diz, que se refere a Adão, e toma Adão como exemplo, quando Deus disse a Adão, aplicando-lhe a sentença a respeito do pecado: tu és pó e ao pó tornará. Ele usa essa expressão de Deus dizendo que Abraão deixou de existir, morreu, deixou de existir. Aí a gente, fazendo um apanhado dentro dos estudos deles, ficamos sem saber o que é que eles querem dizer mesmo. Adão deixou de existir, e depois os demais morrem e voltam a existir, e aí fica meio que atrapalhado. E o que é que nós ensinamos em relação à morte e em relação aos mortos? Nós ensinamos em relação aos mortos o seguinte: conforme a nossa lição, nosso estudo que nós estaremos tendo neste domingo, e dentro desse primeiro tópico, o estado intermediário, a nossa Bíblia, a Bíblia, a qual é o livro qual nós usamos para tomar como regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, afirma que não existe purgatório, que também não há sono da alma, que é o sono da alma que os testemunhos de Jeová ensinam. Não tampouco a reencarnação, como ensina os espíritas. Alguns, depois da morte, segue-se o juízo, como nós já citamos em Hebreus 9:27. Ora, os testemunhos de Jeová, eles dizem o seguinte: ele usa a seguinte falácia para defender Deus, mas é conversa fiada do diabo, que Deus, um Deus amoroso, não ia pegar o homem que ele criou depois da morte e botar para ficar atormentando, como se fosse Deus que deu essa escolha para o homem. Não é Deus que escolheu a tormenta para o homem. O homem que escolheu a tormenta para si. E aquilo que o homem vai receber foi o que ele escolheu. Deus, no Velho Testamento, ele disse assim: eis que eu ponho diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. E o próprio Deus, sendo ele amoroso, diz: escolhe, pois, o caminho da vida, para que viva tu e a tua descendência. Então não é Deus que vai colocar o homem nesse tormento eterno, aqueles que não escolhem estar com Jesus Cristo. É o próprio homem. Então essa falácia de que Deus é amor e não faria tal coisa com o homem é conversa pifiada para boi dormir. Então, e o que a Bíblia diz é que depois da morte segue-se o juízo. Você pode observar na conversa de Abraão com os dois anjos que veio anunciar o juízo de Sodoma, quando Deus começa a dizer a Abraão: se houver justo ali, ele não faria aquilo, não traria o juízo sobre Sodoma. E que quando Abraão termina quando Abraão prossegue a sua palavra, Abraão pergunta a Deus: não faria justiça o juiz de toda a terra? Então, o argumento que os testemunhos de Jeová usam não é um argumento baseado na Bíblia em relação ao amor de Deus. Aí eu pergunto também: quando um marginal, quando um malfeitor é levado para o tribunal, estou dizendo isso no tribunal como um tribunal humano, e que o juiz dá sentença, o juiz está dando a sentença porque o juiz tem ódio do marginal, ou porque o juiz está usando da justiça para pagar aquilo que fez o marginal? Assim é Deus. Deus não vai dar esse juízo ao homem por causa do ódio que ele tem para o homem, não. Ele vai dar essa sentença ao homem pela escolha que o homem fez em relação
a sua vida aqui na terra. Prosseguindo, Seol e paraíso. Aí vem a questão. Nós podemos ver que o lugar onde estará tanto os mortos que morreram em Cristo e os mortos que morreram sem Cristo estarão em lugar distinto. E esse lugar são Seol e paraíso. O Seol é um termo hebraico que pode significar sepultura ou lugar ou estado da morte. Em o Novo Testamento, o Seol é traduzido por Hades. Normalmente o Hades é visto como um lugar destinado ao ímpio. Deus livra o justo do Seol e da sepultura. Salmo 49, verso 15. O Seol, também inferno, é o lugar de punição para os ímpios que não se arrependeram dos seus pecados e não entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Aí nós já deixamos bem claro. Quando Deus reserva o Seol para o homem, ainda não é o destino final do homem, porque nós estamos estudando o destino final dos mortos. O Seol ainda não é o destino final do homem. Quando Deus reserva o Seol para o homem ímpio e o paraíso para o homem justo, Deus já está dando uma demonstração do seu amor e da sua justiça da mesma forma. A gente pode ver em Hebreus, no capítulo, melhor dizendo, em Salmos, no capítulo 9, versículo 17, que o salmista diz o seguinte. O salmista, ele vai nos trazer uma realidade imprescindível quando ele diz assim, Salmo, capítulo de número 9, versículo de número 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Veja que o lançamento do ímpio no inferno tem um motivo. Deus não está lançando o ímpio lá no inferno por perversidade de Deus. O motivo já está claro no próprio versículo. E os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Então o esquecimento, o abandono de Deus faz com que o homem tenha esse destino tenebroso, não por motivo de falta de amor em Deus. Pois bem, queridos, prosseguindo, porque o nosso comentário tem que ser breve, o lugar dos mortos. Já fora dito, Seol e paraíso. O Seol é para os ímpios e o paraíso para os justos, aqueles que morreram em Cristo. Aí nós vemos aquela passagem de Lucas, capítulo de número 23 e versículo de número 43. Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23 e versículo de número 43 a seguir. Diz assim, essa passagem vai estar falando do ladrão na cruz. Jesus, quando depois de ser interpelado pelo um dos ladrões e o outro toma a palavra e o defende, Jesus, voltando-se para ele, diz, quando a respeito da lembrança que ele pede que Jesus o faça, Jesus diz a ele no versículo de número 43, disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, aqueles que morrem em Cristo, ele tem um destino chamado paraíso. Mas o destino do ímpio é diferente.
E o destino do ímpio é o céu. Que você pode observar isso, que é em Lucas também, Lucas capítulo de número 19, Lucas capítulo de número 19, versículo de Lucas capítulo de número 16, melhor dizendo, e versículo de número 19 ao 31. Lucas 16, Lucas 16, 19 ao 31 diz assim, ó: Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia de chagas e portador das mesmas. Morreu, o versículo 22, aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, ergueu os olhos, estando em tormenta, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aí você já pode observar a distinção entre o lugar de ambos. Todos dois enfrentaram a morte, independente de ser rico ou ser pobre, todos enfrentaram a morte. Mas para o justo, aquele que tem a sua vida voltada para Cristo, independente também de ele ser rico, não quer dizer que só o rico ou só o pobre que tem condições de chegar para Jesus, não é isso que a Bíblia também está dizendo. Mas o texto usado mostra que, independente da quantidade daquilo que você tem aqui na terra, você tem a oportunidade de se chegar a Deus. E nesse texto você vai ver que o escritor vai dizer: lembra que em vida receberam os seus bens, enquanto os Lázaro somente males. E depois, quando ele pede que mande alguém para que avise os parentes dele, para que os parentes não vá para o mesmo lugar, aí Abraão vai dizer: você tem Moisés